Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Hoje o tema é pesado, hein? Nunca vou me adaptar ao Canadá. Será? Será? Vamos discutir isso. Roda a vinheta. Bom, antes de começar o vídeo, já vai dando um joinha aí pra gente, que isso ajuda muito na divulgação do canal. E se ainda não é inscrito, clique no botão se inscrever, que vale a pena. Vocês sempre vão receber as novidades. Mas vamos lá pro assunto, Fá. Vamos sim. Nunca vou me adaptar ao Canadá. Muitas pessoas falam isso, né? É forte, né? Isso. É muito forte. E a gente quer discutir nesse vídeo se a gente consegue se inserir realmente, se sentir plenamente adaptado ou se existem restrições. Também os mitos que algumas pessoas usam para justificar que elas não vão conseguir se adaptar no outro país, ou alguns problemas ou questões que são levantados e às vezes são usados como justificativa para dizer que nunca vai se adaptar. E a gente vai ver se esses mitos caem por terra ou não nesse vídeo, hein? Basicamente um mythbuster da imigração canadense. Vamos ver que essa lista é muito interessante. A primeira questão é: será que a gente sempre será imigrante aqui? Sim. Sempre, né? Pro resto da vida, a gente sempre vai ser imigrante. Claro. A gente vê até pessoas de idade, assim, que vieram há décadas, mas eles são imigrantes. Ué, mesmo de outros países, né? Não só brasileiros. Não, né? de outros países. Eu acho que a gente vai ser sempre imigrante, né? Isso é bonito, né? É uma história, é alguém trazendo uma bagagem, né? Literalmente, Literalmente. De uma outra cultura, né, da nossa história, né, que veio do Brasil e a gente trouxe pra cá. E isso é legal, poxa, eu gosto de ser imigrante, eu acho bonito, os meus bisavós foram imigrantes, todos vindos da Itália, assim, e eu achava lindo essa história, né, de alguém que deixa o seu país por situações diversas, no caso deles, por causa, né, da fome, da falta de oportunidade na Itália na época, e aí mudaram para o Brasil, e tantos outros, né, japoneses, alemães, né, espanhóis, portugueses, libaneses, né, tantos outros povos que foram para o Brasil. E agora é a nossa vez, e eu acho lindo isso, eu tenho orgulho. Então eu quero ser sempre imigrante, e eu vou falar para os meus filhos e para os meus netos. Então, pelo que eu estou entendendo, esse tópico não tem nada a ver, na verdade, com adaptação. Então, assim, a questão da gente sempre ser considerado imigrante e ter orgulho de ser imigrante não tem a ver com a gente não se adaptar, né? Não, claro que não. Eu separo as coisas. Eu vou sempre me sentir imigrante, porque é o que eu sou. Eu nunca vou me sentir, eu sou uma nativa canadense. Como assim? Eu não sou nativa. Eu sou canadense, né? Porque hoje a gente tem a cidadania canadense, mas porque a gente também incorporou parte, né, do que é ser canadense. Mas não, eu vou ser sempre os dois. Vou ser sempre brasileira também. Então, caiu por terra. Sim, e não vejo problema nenhum nisso. Bom, em cima disso que a gente acabou de falar, tem a questão dos nossos filhos. Nossos filhos são canadenses, mas nós seremos sempre brasileiros, ou nossos filhos também são brasileiros. Como é que funciona isso? Os netos de nossos filhos também são brasileiros? Como que funciona, né? O que rola aí? Eu não sei como é que vai acontecer daqui a algumas gerações, né? Eu acho que o Eric e a Lorena, tudo bem, eles têm a cultura, parte da cultura brasileira que a gente passa pra eles, mas eu acredito que ao longo dos anos isso vai mudar. Eles vão ser muito mais canadenses do que brasileiros, sem dúvida. A gente faz a nossa parte de passar a cultura brasileira para eles. Eles são muito novos ainda, né? Então, basicamente, eles convivem mais com a gente, certo? Né? Nós somos pais, eles estão aqui em casa ou estão na escola. Tem que aguentar, né? Coitados. Mas imagina quantas pessoas eles vão conhecer, eles vão crescer canadenses. Eles talvez se sintam um pouco brasileiros, né? Por causa da nossa história. E porque eles também têm dupla cidadania, apesar de terem nascido aqui no Canadá, eles também têm dupla cidadania, porque a gente registrou eles como brasileiros. Fazemos questão disso, inclusive, né? Sim, mas eu acho que não vai ter jeito, eles vão crescer canadenses e os netos então nem se fala, né? É difícil, é aquela coisa. Não dá, é um exercício de futurologia. Isso vai mudando com as gerações, né? Então, como eu disse,
eu sou descendente de família de italianos. Eu sei que muita coisa do que a gente vivia ali era porque italiano, coisas italianas que nos foram passadas, assim. Mas você não se sente italiana? Não, nenhuma forma. Interessante, eu sou totalmente isso, brasileira, hein? assim, como os meus pais. E acho que até os meus avós, assim, já se sentiam brasileiros, né? Porque eu sou quarta geração, né? Os bisavós eram italianos. E eu acho que até os meus avós já se sentiam brasileiros. Não... Eu acredito que até meu avô, que também nasceu na Ucrânia, provavelmente ele se sentia bastante brasileiro também. Mas eu acho que é um pouco dividido, né? Esse sentimento que fica com o imigrante. Agora, o filho do imigrante, o filho do meu avô, no caso meu pai, se sente 100% brasileiro. Ele nunca se sentiu ucraniano, por exemplo. Não tem como, né? Até porque é uma cultura misturada, né? Teu pai é filho de um ucraniano que era casado com uma brasileira, mas é filha de espanhóis, né? O descendente de espanhóis. Então, é misturado ele. Como é teu pai se sentiu ucraniano ou espanhol? Basicamente uma bagunça. Não, é brasileiro. Não, é brasileiro. Outra questão que pode ser um mito que as pessoas usam para dizer que nunca vão se adaptar é na dificuldade de conseguir amigos canadenses. Pode ser, mas se você não conseguir amigo canadense, você vai conseguir amigo chinês, outros brasileiros, russos, latinos. Mas a gente tá falando aqui na adaptação. Se você não tiver muitos amigos canadenses, você vai se sentir qualquer outra nacionalidade menos especificamente canadense. Mas você precisa se sentir canadense para você viver bem no país? Aí é que tá. Não acho. Não precisa, você não precisa se sentir. É claro, você tem que dançar conforme a música, né? Você precisa conhecer como a vida acontece aqui, as leis, tudo, né? O mercado, as relações interpessoais, para você saber conviver tanto com os canadenses nativos quanto com todos os outros povos aqui. Mas eu não acho que você precisa se sentir canadense para você ter uma ótima vida aqui. Não é? Não necessariamente. Não. É verdade. Eu ainda me sinto muito brasileira. Muito mais brasileira do que canadense. Mesmo estando totalmente adaptado. Sim. Né? Olha aí. E aí isso daí leva a uma outra questão, né? Que é a dificuldade de se inserir na cultura canadense. Isso é uma questão que envolve gosto também, certo? Então, o que é exatamente a cultura canadense? O canadense gosta de rock, né? Do esporte rock. Do esporte rock. Porque a Fabiana fala com a pronúncia muito certinha, porque esporte rock também se pronuncia rock, né? Rock. Você pensa que é a música rock. Não. Mas a música não é rock, né? A pronúncia é rock. Não, a rock é o esporte, né? Que você joga lá, né? Então é assim, se você gostar de esporte e se você vier pra cá e se fascinar pelo esporte, pronto, já é meio passo andado pra você ser canadense. Aí é que tá. Se a gente falar que pra ser brasileiro você precisa gostar de futebol, então a gente não é brasileiro. Tem isso também. Entendeu? Mas é isso que eu tô falando. O que é a cultura? O que é a cultura, exatamente. O que é a cultura? Na verdade, envolve tantas coisas, né? Uma comida canadense? Não sei. Se envolver a comida canadense, também a gente não vai ser canadense. Não vai. Porque a gente não gosta de poutine, que é a única comida canadense. E a gente ainda come muito arroz e feijão aqui. Né? Então, o que é a cultura canadense, né? São as músicas. Se você começar a ouvir as músicas locais em concertos dos músicos daqui, quer dizer, o que é exatamente a cultura? Essa questão até das músicas, eu acho que é importante você se abrir, né? A gente depois vai ficando velho, por exemplo, música a gente acaba meio que fechando o que a gente ouvia, a gente acaba meio que criando uma resistência, né? Algumas pessoas, eu me incluo, inclusive. Mas se você se abrir a essa nova cultura, né? A gente tá falando de música, mas isso pode envolver outras coisas também. Acho que você tem que se abrir a isso, né? E aí você testa, se você não gostar, tudo bem. Então isso assim, isso tudo a gente tá dizendo de cultura, mas assim, então como que é o comportamento da sociedade canadense, né? Como é que eles se relacionam? Então esse negócio de você cuidar muito do bem comum, de você fazer voluntariado, de você na escola, você vai participar mesmo, né? Então tem muita mãe, pai que vai na escola para ajudar a consertar o negócio da quadra lá de basquete, a cesta que quebrou, e aí é um pai que vai lá arrumar. Que a gente não tem esse hábito no Brasil. Não tem, assim, a gente deixa tudo na mão do Estado, né, do governo. Aqui, os meus filhos estudam na escola
pública. Apesar de ser uma escola pública, os pais cuidam da escola também. Eles se envolvem. Porque assim, lógico, o Estado vai dar o básico. Só que se eles quiserem um projetor melhor para passar filme para as crianças, né, um computador mais potente, uma impressora 3D para as crianças... ajuda para a comunidade, né? É a comunidade que vai pagar. Tipo, vamos fazer rifa aí, vamos vender chocolate. Então eles fazem assim, eles vão dar uma caixa de chocolate para cada criança. O Eric essa semana vai começar a vender com chocolate, e aí ele tenta vender lá $2 a barra, e todo o dinheiro arrecadado vai para a escola, porque eles querem comprar lá a impressora 3D, que o governo não vai dar, mas que os pais estão se mobilizando para que saia aquilo, entendeu? Então isso é uma coisa muito canadense. A mobilização em grupo, né? O pensar como uma sociedade, né? O coletivo, exatamente. É o pensar para o coletivo e se ajudar. E não deixar tudo na mão do Estado, do governo, para ser feito. Eu acho que isso é uma grande diferença. A gente não está falando de diferença aqui, mas acho que inseriu isso também. Isso é uma grande diferença que eu acho que é importante a gente se inserir nisso, né? Então eu preciso me sentir canadense para fazer isso? Não, mas, poxa, se eu vejo que é um negócio legal, nossa, funciona melhor, né? Então vamos lá, vamos fazer, isso daí, vamos lá. E aí você já tá um pouco mais perto do comportamento deles, então... É bacana. Bom, e a questão da falta de referências, né? A gente cresceu, as nossas referências são referências brasileiras, eu sempre falo isso. As minhas piadas são piadas do Silvio Santos, né? Maoi, entendeu? Vamos falar um maoi para um canadense, entendeu? E aí, e eles têm uma referência, eles têm o Silvio Santos deles, né? Os canadenses. Isso então, é mais complicado, não tem jeito. A gente vai criando as referências a partir do momento que a gente chega aqui. A gente chegou há 9 anos... Então, o que aconteceu de 9 anos pra cá, e a gente sabe, são as nossas referências canadenses, mas é difícil, você não vai lembrar de alguma coisa da infância daqui. Isso você constrói. Que nem você comentou do seu avô. O seu avô foi pro Brasil com 30. Só que se você pensar que ele faleceu com mais de 90, ele passou 2 vezes mais tempo no Brasil do que na Ucrânia ou na França. Né? Então, assim, ele tinha muito mais referência brasileira. Exatamente. Tanto é que as piadas dele, as piadas que ele fazia eram piadas brasileiras, assim, de referência. Né? Silvio Santos ele não fazia, meu avô, mas ele fazia outras desse nível. Foram 60 anos de referência aí que ele foi acumulando, entendeu? Ele tinha os 30, outro lado dos outros países que ele morou. Com a gente vai ser a mesma coisa. A gente veio numa certa idade e quem sabe, né, a gente viva tanto quanto seu avô viveu. A gente vai ter mais anos de referência canadense. Tudo bem que hoje em dia a gente ainda mantém as referências brasileiras até atuais. Não sei se tanto, mas a gente mantém por causa da internet, né? No caso do meu avô não existia essa possibilidade. Sim. Então meio ele acabou se desligando, exatamente. Então é diferente um pouco, né? Isso mas, não pensado. Mas é importante não ficar nessa bolha também, porque eu conheço muita gente que vem pro Canadá e continua na bolha brasileira, né? Então ele só assiste televisão do Brasil. Assistir televisão do Brasil, beleza, é legal você assistir um pouco, mas é legal você se imergir na cultura canadense, né? Então assim, assiste televisão canadense, eu escuto muito rádio quando eu tô sozinho no carro, eu escuto muito rádio falado, né? E é muito interessante isso para você se inserir na cultura canadense, é muito importante, né? Então, assim, interessante isso que você falou, né? Porque antigamente era muito mais fácil você perder o contato com a sua cultura, com o seu país, assim, né? Porque depois você não sabia mais o que estava acontecendo lá. Pois é. Era muito mais difícil você ter acesso. Como é que ele ia ler um jornal da Ucrânia para saber Impossível. O que estava acontecendo, né? Tinha pensado. Tem uma outra questão que é um tanto quanto discutível, né? Conversar em inglês cansa o cérebro. Se você só falar inglês. Não. Concorda? Discorda? Não, pra mim já tranquilo. Pra mim ainda cansa um pouco. Se eu ficar só no inglês, cansa um pouco pra mim. Não, pra mim tá muito no automático já. Olha só, então estamos aqui com um impasse. Eu acho que cansa um pouquinho pra mim, mas assim, eu não vejo nada contra cansar o cérebro. Cansar o cérebro pra mim, inclusive, é bom. Entendeu? É bom que a gente exercita o cérebro. Fica cansado, mas ele exercita, né? Isso é tempo. Para uns resolve mais cedo, para outros demora um pouco mais, mas é só uma questão de tempo. Porque assim, para mim, sinceramente, quando eu tô falando em português, eu consigo me expressar muito melhor.
Então tem essa barreira da língua, mesmo a gente sabendo, hoje em dia, que a gente entende, sei lá, 99%, né, de uma conversa. Dependendo do sotaque, tá? Também. Tem alguns que são difíceis. Mas assim, numa maneira geral, por exemplo, escutando rádio, eu consigo entender 99% do que está sendo falado. Porém, eu me sinto muito mais à vontade em me expressar em português. Eu ainda me sinto. Você se sente? Como é que é? Sim, não. Pra se expressar, sim. Porém, eu não vejo problema em conversar em inglês com nossos amigos, sim, sobre qualquer assunto, entendeu? Apesar da gente não conseguir expressar, pelo menos eu, né? Conseguir expressar 100% da forma que eu quero me expressar em português, mas eu me sinto tranquilo, à vontade nessa conversa. Então, e aí, Fá? Caíram por terra esses mitos aí? Eu rebati um a um aí, né? Vamos ver. Eu acho que foi bem interessante, acho que gerou até um debate aqui. E esse debate vai continuar agora nos comentários, meus queridos. Se vocês concordam com a gente, se vocês têm outros pontos para dizer da nossa possível não adaptação ao Canadá ou a outro país, comente aí. E se você mora no Canadá ou mora em outro país, coloque aí a sua experiência. Se você já se adaptou totalmente, se você se sente mais cidadão desse outro país do que brasileiro, coloquem aí nos comentários. É isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, divulguem, se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram. Clique no sininho do YouTube para receber o vídeo assim que ele sai. E é isso aí, meus queridos. Valeu. Beijo no coração. Tchau, até mais.